Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Com muito prazer estamos aqui para levar até você mais um programa Manancial. Nesta oportunidade nós estaremos falando sobre a Igreja de Cristo e alguns dos seus fenômenos. A Igreja de Cristo e alguns dos seus fenômenos é o tema do programa Manancial desta oportunidade, que eu quero dizer a você que já está no ar a partir de agora. Continuamos então com a programação Manancial desta oportunidade. Queremos hoje compartilhar com você sobre este assunto, esta temática tão extraordinária, a Igreja de Cristo e alguns dos seus fenômenos. É evidente, alguns dos fenômenos pelas quais vivencia a Igreja, é a marca registrada da Igreja, porque nós não teríamos tempo para falar sobre todos e seria quase que uma impossibilidade diante de tantas coisas extraordinárias que permanentemente Deus manifesta através da vida da igreja. O Senhor Jesus, o cabeça, manifesta através da sua noiva. Fenômeno é alguma coisa que nos impressiona, é aquilo que é extraordinário, aquilo que realmente nos surpreende. Todos os dias, numa vida de relacionamento com Deus, numa vida diária de comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, nós somos surpreendidos, não é? Por situações que Deus manifesta a favor da nossa vida. Todos os dias nós temos coisas surpreendentes da parte de Deus para testemunhar, para comunicar, para compartilhar. Somos desta maneira impressionados pela ação sobrenatural de Deus. Somos maravilhados ou ficamos maravilhados com as coisas extraordinárias das quais Deus, dia após dia, nos presenteia, nos traz esta ação gloriosa para a nossa alegria, para o nosso bem e, sobretudo, para a nossa confiança ou para a nossa segurança, melhor dizendo. E eu quero aqui hoje comunicar a você, meu amado telespectador, sobre alguns destes fenômenos que Deus tem manifestado ao longo da história, desde a implantação da igreja, desde o estabelecimento da igreja, a igreja de Jesus Cristo, não é? É uma expressão assim, apenas, acho que 3 vezes no Novo Testamento, especialmente, evidentemente, aparece a expressão igreja ou eclésia, não é? E uma primeira marca que é um grande fenômeno a respeito da igreja é que ela jamais será vencida, ela sempre prevalecerá. E trazendo esta ideia e esta revelação extraordinária, teológica, a respeito da igreja, o Senhor Jesus Cristo fala sobre ela, escrevendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o verso de número 18, a parte final do texto. Veja o que o Senhor Jesus Cristo nos fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou contra a minha igreja. Esta é uma declaração, é uma afirmação, não aqui dita, não aqui pronunciada, de acordo com o texto bíblico, por qualquer pessoa. Não, ela foi pronunciada, foi declarada a respeito da igreja pelo Senhor Jesus, por aquele que morreu para estabelecer a igreja, para fundar a igreja, por aquele que despiu-se da sua glória, veio às partes mais baixas da terra, assumiu a forma de homem para resgatar esta igreja, para comprar esta igreja e a estabelecer como uma igreja vitoriosa. E agora, neste momento marcante histórico na vida da igreja, na história terrena da igreja, do ministério da igreja,
Ele então, o cabeça da igreja, nas palavras do apóstolo Paulo, ele é o cabeça da igreja, é aquele que conduz a igreja, que rege a igreja com o seu poder, com a sua palavra, com a sua presença. Ele faz esta declaração afirmativa. Ele está deixando claro que nada, nenhuma ação de adversidade, nenhum levante contrário, nenhuma força, nenhum poder, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma ação demoníaca, infernal, vai prevalecer contra a igreja. Ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em eu estando inserido, em você também fazendo parte desta igreja, cujo cabeça e dono e Senhor é Jesus Cristo, nós temos, portanto, segurança com relação a qualquer adversidade, porque a igreja, na verdade, somos nós, pessoas que constituem a igreja. A igreja não é lá as quatro paredes, não é o templo, não é o imóvel em termos físicos. Não, igreja são as pessoas que a constituem, que fazem parte, que estão inseridas, as pessoas que compõem o rebanho de Jesus Cristo, que compõem o povo de Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Tiago, povo zeloso, povo especial e povo de boas obras. Então, uma das coisas extraordinárias, um dos fenômenos com relação à realidade da Igreja de Jesus Cristo é que ela jamais será vencida, é que ela sempre, em todas as circunstâncias, haverá de prevalecer, haverá de prevalecer. Quando eu olho para a história da Igreja, tomando como base o seu início ali quando Jesus Cristo ele sobe para os céus, ele ordena aos seus discípulos que estivessem em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder, para que fossem cheios do Espírito Santo, outro Consolador haveria de vir. Eu vejo esta igreja, então, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça. E uma vez que o Espírito Santo veio e encheu, capacitou esta igreja e permanece com ela ainda hoje nesta capacitação, para ela poder realizar a sua obra e ministério, dar sequência ao ministério de Jesus Cristo, pouco tempo depois da ascensão de Jesus Cristo, a igreja já sofreu as suas primeiras perseguições, as suas primeiras dificuldades, os primeiros problemas, não é? No ano 70 da era cristã, o general Tito, não é? Um general romano, invade Jerusalém, destrói o templo e a partir dali então começam as dificuldades. Não é? Pouco tempo depois, novamente, a igreja passa por nova tribulação. A partir desta perseguição do governador ou do general Tito, um líder romano, um capitão romano, a partir deste momento, a igreja então ela é dispersa e a partir dali ela inicia a sua trajetória sobre a terra, assim escrevendo a sua história. E a história da igreja, ao longo dos séculos, tem sido uma história marcada por grandes combates, com grandes e intensos combates, numa tentativa infernal de acabar com a igreja. No entanto, ela tem sido uma igreja vitoriosa, ela tem suplantado as adversidades, tem perseverado na fé e por isso ela tem chegado até aqui, até os nossos dias, e assim será até o dia do arrebatamento. Portanto, alguns dos fenômenos que marcam a história da igreja, algumas das coisas que nos deixam assim maravilhados, nós vemos como sendo algo extraordinário,
da parte de Deus, numa ação sobre a vida da igreja, é que ela sempre tem prevalecido. É uma igreja que prevalece em função de uma palavra daquele que é o Rei de toda a terra, em função de uma palavra daquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Está escrito lá no livro do Apocalipse a respeito de Jesus, o cabeça da igreja. O seu nome é fiel e verdadeiro. Em função desta palavra que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela tem permanecido e prosseguirá na sua trajetória, na realização desta obra, deste projeto soberano de Deus, desta missão que sobre os seus ombros recai, de anunciar boas novas do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, que oferece ao homem a possibilidade de viver uma vida e vida em abundância sobre a terra, no tempo presente, e uma vida eterna no porvir, no momento ou após, não é? O momento da morte do homem, após o momento do arrebatamento da igreja. Que você possa ter esta convicção, os teus olhos aclarados pela ação bendita da palavra, de que se estamos inseridos na igreja, nós haveremos de em todo o tempo ser vencedores, haveremos de prevalecer. Pois bem, assim vamos para o primeiro intervalo e logo após continuaremos aqui com o programa.